Vamos falar da segunda temporada e do segundo livro da série Percy Jackson? Oi gente, aqui é a Raíssa e esse é o vlog onde eu vou falar as minhas opiniões sobre O Mar de Monstros, que é o segundo livro da série Percy Jackson, e sobre a segunda temporada, que adapta exatamente esse livro. Mas antes da gente começar, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre ficam no box de informação. E já aproveita e já deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você achou da segunda temporada de Percy Jackson. É a segunda vez que eu tô gravando esse take, pelo menos eu tenho a memória de que é a segunda vez que eu estou gravando esse take introdutório. O que acontece? Era pra esse vlog ter saído em janeiro, comecinho de fevereiro no máximo, mas quando eu fui editar, cadê o take introdutório? Eu tenho memória de ter gravado esse take, mas eu tô gravando vários pedaços de vlogs ao mesmo tempo, então eu acho que eu gravei e eu excluí esse take de alguma forma, então estou aqui gravando ele novamente, tá? Então valorizem esse vlog, tá? Compartilhem ele e aproveitem aí que nos próximos takes vocês vão ver as minhas opiniões sobre o livro e sobre a segunda temporada da série. Gente, cheguei na página 140 de Mar de Monstros, o que é mais ou quase metade, tá? Metade da história daria na 142, tá? Mas estamos na 140, vamos gravar esse vlog, tá? Esse trecho. Assim, eu estou gostando, tá? Eu acho que pela forma que como eu terminei o capítulo que eu tava lendo, agora as coisas vão começar a ficar mais ágeis e com mais tom de aventura dentro da história. Mas até o momento, assim, eu acho que a minha impressão é de que eu estou gostando menos do começo de Mar de Monstros do que eu gostei do começo de O Ladrão de Raios, por exemplo. Acho que O Ladrão de Raios me pegou de um jeito mais forte. Mas eu tô gostando mesmo assim, tá? É uma história divertidinha, leve, de aventura. Mas aqui tem algumas coisas pra mim que não tô fazendo sentido. Tipo, o Percy já sabe que esse mundo existe. Ele já entende que o sobrenatural, né, existe nesse universo. Ele já sabe que ele é um semideus. E ainda assim ele consegue ser enganado por certas coisas. Ele consegue ser enganado pela névoa. Ainda assim ele precisa que a Annabeth explique algumas coisas pra ele. O que não faz o menor sentido, né? Ele tava no acampamento estudando. Então, e ele sabe por que ele era expulso de outras escolas. Ele sabe que coisas estranhas podem acontecer com ele porque ele é filho do Poseidon. E ainda assim ele se surpreende. Eu acho que pela construção que a gente teve no primeiro livro, isso se manter aqui, pra mim, não tava fazendo muito sentido, sabe? Ele já sabe que isso existe, então por que ele ainda se surpreende? Sabe? Mas mesmo assim tá legal, tá? Tô gostando da leitura. E no próximo take eu já vou falar o que eu achei do livro como um todo. Já terminei de ler O Mar de Monstros, já tem um tempinho, tá? Assim, eu gostei do livro, tá? Mas eu gostei um pouco menos do que o primeiro. Eu acho que enquanto o primeiro, pra mim, tinha esse ar de novidade, de aventura, né? De estar entrando mesmo junto com aquelas crianças naquela aventura. O segundo, ele tem sim esse mesmo ar, tá? Eu acho que essa atmosfera de Percy Jackson, ela é muito legal, ela é muito divertida, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, o livro irrita um pouco, porque o Percy ele descobre uma coisa sobre a vida dele, que sim pode ser algum spoiler, pode não ser mais spoiler, né? Porque os livros já foram lançados há muito tempo, mas eu vou evitar ser essa pessoa. Ele descobre uma coisa. E aí ele tá como uma criança que ainda tá entendendo quem ela é no mundo e tal. Ele oscila. Em alguns momentos ele tem atitudes legais, em outros ele tem alguns pensamentos não muito legais, ele se contradiz um pouco enquanto ele está tentando entender essa situação, mas ao mesmo tempo ele já está um ano no acampamento, ele já sabe que ele é um semideus, ele sabe que ele tem poderes, e quando ele está ali em algumas situações para resolver um problema, ele simplesmente esquece que ele tem poderes. Ele esquece, sei lá, tem um momento que ele tá no mar, ele esquece que ele é filho de Poseidon. E ele tenta resolver os negócios
na raça, tipo, menino, você é um semideus. Isso me deixou um pouco impaciente, assim. Parece que foi um recurso que o Rick Riordan utilizou para deixar a história mais dinâmica, não sei, mais engraçada e para trazer um pouco mais de emoção. Mas em alguns momentos ali, eles são colocados em situações que claramente o Percy pode arrumar um jeito de resolver aquilo muito facilmente, mesmo sem ele ainda ter todo o treinamento, mas ele pode resolver aquilo porque eles estão no mar e ele não se liga que ele é a pessoa que pode resolver aquilo, sabe? Eu acho que nesse segundo livro, O Mar de Monstros, as personagens femininas são muito mais interessantes, né? Elas estão muito mais interessantes que o Percy, né? Mas eu acho que aqui eu vou fazer um paralelo com Harry Potter, assim como, né, já tá claro pra mim no segundo livro de Percy Jackson, que assim como o Harry não teria chegado ao 7º ano vivo sem a Hermione, porque por mais que ele seja lá o grande herói prometido, tenha muito talento, seja um bruxo muito poderoso, a Hermione é que consegue pensar, né? A Hermione consegue fazer com que ele transforme o poder dele, o talento dele em ação. Que se fosse ele sozinho, ele não ia conseguir. O Percy é o mesmo caso. Se não fosse a Annabeth, né? Já tá claro pra mim que se não for a Annabeth, ele não vai chegar no final dessa história vivo. Porque ele é aquela história, ele é aquele herói prometido, ele, né, é poderoso, mas às vezes ele tem dificuldade de agir, de raciocinar como agir. E a Annabeth faz isso aqui. E o final dessa história surpreendente foi o que conseguiu me prender para eu querer ler o próximo livro, porque assim, eu gostei muito mais do primeiro do que eu gostei do segundo, mas ainda assim é uma história divertida, é uma história legal. E eu assisti o painel da série na CCXP, então ajudou, né, a aumentar o meu hype. E agora eu vou começar a assistir a série e assim que eu terminar a temporada, eu venho aqui falar pra vocês o que eu achei. Finalizei a segunda temporada de Percy Jackson, que é baseado no livro que a gente já leu, já falou sobre ele nesse vlog, que é O Mar de Monstros. Gente, fazia muito tempo, de verdade, que eu não assistia uma adaptação que ou era melhor do que a obra original, ou se equiparava a ela, ou então melhorava alguns pontos nela, sabe? E foi o caso aqui, tá? Dessa segunda temporada. Teve algumas coisas que num primeiro momento eu achei que não iriam funcionar. Por exemplo, quando logo de cara eles já colocam a hipótese do que pode acontecer quando eles usarem o Velocino. Eu não vou contar aqui o que é, porque pode ser spoilers pra quem não leu o livro, não assistiu a série. E no livro, isso é a cena final. Eles não sabem que isso pode acontecer até isso de fato acontecer. Na hora que essa hipótese é levantada, eu falei, isso vai estragar a surpresa. Mas aí é que tá. Não estragou e melhorou certos aspectos e ficou um gancho que gera muito mais curiosidade para as próximas temporadas. Uma coisa que eu gostei aqui é que essa é a temporada da Annabeth. Eu acho que os produtores da série perceberam que a Lia, né, que é a atriz que faz a Annabeth, ela é muito carismática e deram um destaque pra ela. No livro ela já tem bastante destaque, porque afinal de contas tá permeando ali toda a história de como que ela chegou no acampamento, né? O que a Thalia representava pra ela. E na série eles expandem um pouco mais, então a gente tem mais flashbacks disso acontecendo, né? A gente tem a Annabeth com um destaque maior, um protagonismo muito maior de uma história que de fato é dela, né? O Percy sim é o grande protagonista dessa história, mas esse segundo livro, né, ela é um dos motores principais, e no livro eu senti um pouco de falta de ter um pouco mais desse passado sendo contado, porque quando a gente tem a revelação no final, né, o acontecimento final, que é a última frase do livro, fica aquele gostinho de quero mais, de tentar entender um pouco mais quem são essas personagens, né? Por que esses personagens
que estão sendo citados ali são importantes pra Annabeth, vão ser importantes pra essa história, né? Parece muito que surgiu uma personagem nova do nada, que não era importante, tá? Tinha ali a sua importância, mas que até então tava num papel secundário que de repente vai, ao que tudo indica, ter um destaque na série. Eu ainda não li o terceiro livro, então eu não sei se de repente isso foi puxado, né, de outros livros pra ser colocado nessa segunda temporada, o que faz mais sentido, mas eu acho que não, né, conhecendo a escrita do Rick Riordan já por 2 livros que eu li dele, exatamente dessa série Percy Jackson, dá pra entender que não é esse o foco aqui. A série expande muito bem isso, e as coisas que a série altera do material original, ela altera muito bem, né? Eu já falei no vlog da primeira temporada, que se você não assistiu, eu vou deixar nos cards, que quando a Lia foi escolhida pra fazer a Annabeth, teve algumas pessoas que criticaram porque a Annabeth no livro é loira, mas a essência da Annabeth tá ali e ela faz muito bem, a personagem é dela. Eu entendi por que ela passou nesse teste, porque o Rick Riordan defendeu e escolheu ela. Ela realmente arrasa. Essa menina é uma atriz excelente. Eu acho que no futuro, quando o Percy Jackson acabar, a gente vai ter aí, né, no caso dos 3, mas eu acho que especificamente dela, a gente vai ter aí uma atriz que talvez seja no nível de Millie Bobby Brown, pra geração dela e agora, Zendaya, Jennifer Lawrence pra minha geração, enfim, Emma Watson, que infelizmente parou de atuar, mas fez papéis muito bons e é uma atriz excelente. Começou como a Leah Johnson numa série, né, infanto-juvenil, então assim, e já se destacava muito como uma personagem feminina marcante. A Annabeth é essa personagem, e que a Lia tornou ela ainda mais marcante. E aí, quando ela foi escolhida lá atrás, isso foi uma alteração que foi feita do material original e que muita gente não gostou. E que aí, quando eu fui assistir, tava a essência da Annabeth ali. Então, assim, foi uma mudança pro bem. Mesma coisa acontece aqui agora na segunda temporada. O primeiro capítulo, no livro, ele é um pouco diferente, ele é um pouco desconexo. No filme, eles já jogam isso... No filme não, desculpa. Nossa, que o filme é muito ruim, vamos esquecer. Na série, eles já jogam isso pro que tá acontecendo ali, né? Eles colocam aquilo ali um pouco mais perto do acampamento meio-sangue, porque o primeiro capítulo do livro é um jogo de queimada na escola que o Percy tá estudando. E ele não sabe que eu reclamei isso. Acho que nesse vlog, inclusive, eu me lembro de ter gravado no take, acho que algo falando sobre isso. Que o Percy, às vezes ele esquece que ele é um semideus. Ele não, no livro, ele não se dá conta de que as coisas estão acontecendo à volta dele. Então, ele não vê que o Tyson é um ciclope. Na série já resolveram isso, ele já sabe, né? Então, parece que todo o primeiro ano, no livro parece que todo o primeiro ano dele no acampamento meio-sangue foi jogado no lixo, que ele não aprendeu nada porque ele tá completamente lerdo. Já na série não, a gente já tem um Percy um pouco mais esperto, né? E aí ele consegue acompanhar a Annabeth e a química dos dois tá muito mais palpável. Eu achei interessante como eles já exploraram isso, né? Eles foram, o elenco tava na CCXP e foi muito legal. E eles, quando eles foram escolhidos, né, antes da pandemia, eu lembro que o Rick Riordan falou que a ideia era gravar tudo na sequência, sem esperar muito tempo, pra não dar o efeito Stranger Things, né, que na última temporada, né, na primeira temporada eles eram crianças, na última temporada eles já são adultos. Só que aconteceu uma pandemia aí no meio, então, da primeira pra segunda temporada, eles já estão muito grandes, que eles estão bem naquela fase da adolescência que a gente espicha, né, então foi muito interessante ver a série, parece que dá uma ignorada nisso, mas só toca, sabe? Eu acho que a série só toca. Eu achei que a série ia mencionar a pandemia de alguma forma, mas não mencionou. Mas é isso. E agora já temos aí a terceira temporada confirmada, estreia ainda esse ano. Então, assim, tenho que ler o próximo livro quanto antes pra poder fazer o vlog da terceira temporada. Eu acho que Percy Jackson, gente, é pra essa... né, vai ser agora pra essa nova geração e é pra uma geração que veio depois da minha, o que Harry Potter foi pra gente, né, e são histórias que formam leitores e que tem ali querendo ou não, um mesmo beabá. Se você for olhar, Percy Jackson e Harry Potter são universos diferentes, não tem nada a ver, mas essa fórmula de se escrever fantasia infanto-juvenil, ela tá ali.
Então, nas duas histórias. Eu acho que é por isso que as duas histórias são grandes sucessos. E por mais que eu já tenha começado a ler Percy Jackson adulta, né, eu gosto muito de mitologia, eu gosto de ver como que o Rick Riordan usa a mitologia nesse universo dele. Eu confesso que me incomoda um pouco trazer isso pro contexto norte-americano, mas eu também entendo por que isso faz com que a série tenha tanto sucesso, né? É trazer esses deuses para um ambiente mais urbano, mas assim, são deuses de uma mitologia que não é dos Estados Unidos. E às vezes eu falo, ah não, porque o Olimpo muda de lugar, tá? São explicações simples que ele arrumou para trazer isso pro universo dele, que funcionam muito bem, que num primeiro momento me causaram uma certa estranheza, mas que eu entendo que para um público jovem é extremamente atrativo, né? Foi o que Harry Potter foi para mim, né? Quando eu li, quando eu era criança. E eu acho muito legal, tá? Eu acho que talvez eu não consiga, em alguns momentos, embarcar tanto nos livros especificamente, porque eles são escritos com uma linguagem mais infanto-juvenil, porque eu já sou uma adulta, mas a série, ela consegue me prender, ela tem funcionado muito bem. Então, talvez também esses vídeos aqui meu funcionem como um guia, né? Se você já tá assistindo Percy Jackson, assim como eu na idade adulta, né? Tá lendo Percy Jackson, melhor dizendo, na idade adulta e não tá funcionando muito bem, só curte, tá? Né? Assim, ativa a sua suspensão de descrença e curte aquela aventura. Mas se os livros não estão funcionando tão bem pra você e de repente você não tá de fato gostando e queira abandonar, vai pra série que a série você vai gostar, tá? Porque a série eu já acho que tem uma linguagem, né, a linguagem televisiva ela proporciona isso, né, que vários públicos se identifiquem mais facilmente com aquilo. Quando você está lendo algo, você está lendo algo às vezes que é escrito com uma linguagem um pouco mais infantilizada e que para você que é um adulto não vai ser tão atrativo. Em televisão, em filme, isso funciona um pouco melhor e essa linguagem é um pouco mais adaptável para vários públicos, né? E eu acho que a série tá fazendo esse trabalho muito bem, tá? Não tá uma série extremamente infantil, mas também não tá uma série que, sei lá, adultiza os personagens, por exemplo. Né? A série tá equilibrada, realmente, acho que a Disney ter pegado pra fazer essa série foi um acerto, porque tá bem naquele padrãozinho ali que a Disney consegue fazer as coisas, sabe? E tá muito bem feita a série, tá sendo uma série de fantasia com investimento, o que é sempre muito bom, sempre muito legal de ver. E é isso, assim, eu gostei muito da segunda temporada, acho que um pouquinho mais que a primeira, porque eu gostei das alterações. Outra coisa que eu gostei que eu esqueci de mencionar, quando o Zeus também foi anunciado também como um homem negro, ninguém entendeu muito bem. Mas aí a gente tem a filha do Zeus, né, no passado, né, nos momentos de flashback, que é a Thalia, que é a menina que vira árvore. E aí é que tá. Ela ser também uma menina negra, assim como a Annabeth na série, traz uma importância pra essa história que eu achei sensacional. Quando o Zeus foi escolhido, eu não tinha entendido muito bem. Eu falei, não, tá, é pela representatividade, adorei. E o ator que fez o Zeus na primeira temporada, ele infelizmente faleceu, mas ele já era muito bom. O na segunda temporada também tá muito bem, assim, a atriz que faz a Thalia também tá muito bem. Eu achei que foi só uma escolha porque a galera ficou bem no personagem e numa tentativa mesmo de adequar, né, de incluir representatividade numa história que originalmente não tinha na época que ela foi escrita, que talvez não era uma preocupação do Rick Riordan naquele momento, infelizmente, e agora passou a ser. Mas aí é que tá. Pra narrativa da segunda temporada, e que a gente tem esses flashbacks, e aí a importância deles, serem duas meninas, uma amizade entre duas garotas pretas ali, traz um simbolismo muito maior, porque a gente consegue ver por que a Thalia inspira tanto a Annabeth. Né? E eu acho que isso vai ser importante também para muitas jovens garotas que estão assistindo a série. Então eu gostei ainda mais dessa alteração, né, no material original, em que a Annabeth é loira, por exemplo, na segunda temporada. E, enfim, tá impecável. Eles estão, assim, até o momento eles estão sendo muito felizes. O que eles estão alterando na série, eles estão alterando pra melhor. Então, assim, até o momento, eu não tenho um A pra reclamar da adaptação da Disney, tá? Então, assim,
Se você ainda não assistiu Percy Jackson, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Leia, assista, que eu tenho certeza que você vai amar. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá? Me conta aqui embaixo o que você achou da segunda temporada de Percy Jackson. Se você ainda não leu os livros, vai ler. Aproveita que ainda dá tempo de alcançar aí o terceiro livro antes da terceira temporada sair. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.